Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui, Marcos Melo, mais um devocional. O tema de hoje é a salvação pelas obras do Deus Trino. A salvação pelas obras do Deus Trino. A salvação é pelas obras. Mas quais obras? A minha ou a de Deus? A saber, quando Paulo nos diz no Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. A saber que aquela obra que Paulo está mencionando é nossa. Nossa obra, nossos méritos, que são como trapos de imundícia, como Isaías fala. A saber, a obra da salvação é a obra de Deus em nós. É a Trindade comprometida em nos salvar. O Pai, o Filho, o Espírito Santo em harmonia para nos salvar o seu povo. Então, a salvação é pelas obras. Sem as obras da Trindade, jamais seríamos salvos pela graça. A graça de Deus que é personificada na pessoa de Jesus Cristo. Então, a graça é tipificada na pessoa de Cristo. Eu costumo dizer que a graça é Jesus. A graça é Cristo. É apenas um lado das obras redentoras do Deus Trino. Costumo sempre dizer que a Trindade está sempre comprometida na salvação do seu povo. Ela está comprometida, tendo em cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, conforme o conselho trinitário, um papel fundamental na salvação do homem. De forma simplificada, podemos falar do Pai como Criador, do Filho como Redentor e o Espírito Santo como um santificador. Como nos diz o teólogo A.W. Pink, o grande teólogo inglês, é que, de maneira maravilhosa e graciosa, cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade desempenha um papel em nossa salvação. O Pai quanto à predestinação, o Pai nos escolhe, o Pai nos ama primeiro. O Filho quanto à propiciação, à redenção, a morte voluntária, a obediência ao Pai. O Espírito Santo quanto à regeneração. O Espírito Santo nos aplica a salvação, nos aplica os méritos de Cristo, os méritos do Pai, a obra de Cristo em nós. Por isso somos salvos. Pela graça, a graça é Cristo. Cristo em nossas vidas. Então, o Espírito Santo nos regenera, nos dá vida. E assim somos vivificados. Temos vida com Cristo, com Deus. O Pai se preocupou conosco. O Filho derramou seu sangue por nós. E o Espírito Santo realiza sua obra em nós. Assim, a santificação dos eleitos foi planejada por Deus, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo, desde a eternidade. A Trindade comprometida, a Trindade em harmonia para nos salvar. Nada é por acaso. Deus tem total controle e rege a nossa vida. Por isso, quando falamos da nossa salvação, devemos ter em mente que ela nos é propiciada pelo trabalho conjunto do Deus Trino. Conjunto do Deus Trino. Veja que interessante isso, né? O Deus Trino é o autor e executor da nossa salvação. Do princípio ao fim, a salvação é obra de Deus. Não é nossa obra, não temos mérito algum. Como Isaías fala, nossas obras é como um trapo de imundícia, nojeira. Mas a obra de Cristo é maravilhosa em nossas vidas. É Ele que faz a boa obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos mensura que estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós,
irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Maravilhoso isso, é a nossa maior esperança, que Cristo há de completá-los plenamente, a nossa salvação. No que se refere ao Espírito Santo, podemos dizer que ele torna efetivo em nós aquilo que Cristo realizou definitivamente por nós. Portanto, sem as operações do Espírito, o ministério sacrificial de Cristo não teria valor objetivo para os homens, visto que os méritos redentores e salvadores de Cristo não seriam comunicados aos pecadores. Então, tudo se complementa. A morte de Cristo, sem a obra do Espírito Santo, a morte de Cristo seria em vão. E se o Espírito Santo não aplicasse a morte em nossas vidas, também seria em vão. Então, logo, Cristo cumpriu perfeitamente as demandas da lei e adquiriu as bênçãos que envolvem a salvação. A obra do Espírito consiste em aplicar os merecimentos de Cristo aos pecadores, capacitando-os a receberem a graça da salvação. Nisto, a graça de Deus é fundamentada na obediência perfeita e meritória de Jesus Cristo. Sem a morte de Cristo, não seríamos salvos. Sem a aplicação do Espírito Santo, a aplicação da justiça, a aplicação do sangue de Cristo, a redenção pelos nossos pecados, sem a obra de Cristo e sem a obra do Espírito e sem a obra do Pai, não poderíamos ser salvos. Salvos da ira de Deus, salvos da segunda morte, da morte eterna, salvos do inferno. Então, sem a obra de Cristo, sem a obra do Espírito Santo, sem a obra do Pai, sem a obra desse Deus Trino, o Pai nos amou, nos escolheu, separou um povo para Ele. O Filho obediente se submete à vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai, se entregando à morte de cruz. E o Espírito Santo, que aplica essa obra em nós, que aplica os méritos de Cristo, a vontade do Pai, nos educando, disciplinando, nos salvando diariamente, nos convencendo dos nossos erros, nos educando. Sem isso, não seríamos salvos. Mas, pela graça de Deus, tipificada na pessoa de Jesus Cristo, podemos ter paz com Deus, podemos ser chamados de filhos de Deus, podemos ser enxertados na videira e sermos salvos pela graça, que é Cristo Jesus. E assim, termino mais uma devocional, que vocês possam ser edificados em nome de Cristo Jesus. Amém.